Quando uma criança tem o que a gente chama de mau comportamento, é bem interessante a gente olhar com um novo ponto de vista. Porque muitas vezes se atribui esse comportamento da criança, de estar brigando com os colegas, de estar tendo dificuldade na escola, por exemplo, algo que aconteceu diretamente com ela e, em consequência disso, ela assumiu um comportamento difícil, né? Sei lá, ela pode ter sofrido bullying na escola, pode ter passado por um momento difícil em casa e, como consequência disso, se diz que ela desenvolveu um determinado comportamento que não é bom, que é difícil, né? Só que o Hellinger nos traz, através das constelações familiares, que essas crianças muitas vezes trazem esse comportamento para que os pais, por exemplo, o sistema familiar, olhe para onde essa criança está olhando, ou seja, para o que ela está querendo chamar atenção com esse dito mau comportamento. E como no sistema familiar nós temos, né, o lugar de todo mundo, o lugar do pai, da mãe, dos avós. E quando alguém está excluído desse sistema familiar, ou seja, alguém cometeu algo grave nessa família e não se fala mais nessa pessoa, isso acaba sendo um tipo de exclusão. Tem diferentes tipos de exclusões que a gente pode observar no sistema familiar, mas usando isso como exemplo, muitas vezes quando essa pessoa foi excluída do sistema, pode ser que uma criança acabe com o tempo assumindo o comportamento dessa pessoa que foi excluída. Então é uma maneira de, através do comportamento difícil dela, incluir essa pessoa excluída da família. O Hellinger faz um convite muito bonito aqui nesse livro que chama Olhando para a Alma das Crianças, né, que fala bastante sobre esses sistemas infantis, também crianças de rua, crianças de orfanato, dificuldades de fala. Se você tem interesse nesses temas, é bem bacana esse livro aqui, do Hellinger, tá? E ele faz um convite, então, né, que ao invés de a gente olhar para essa criança com preocupação e tentar mudar, como aqui a gente sabe que não vai levar nada a tentar mudar essa criança, né, porque tem forças maiores em ação. Que forças são essas? Do campo familiar. O nosso sistema familiar, ele está o tempo inteiro tentando se manter numa ordem, organizado. Pai no seu lugar, mãe no seu lugar, irmãos nos seus lugares, avós, enfim. E quando alguém não está no lugar porque foi excluído por algum motivo desse sistema familiar, vem um membro mais à frente ali e tenta, muitas vezes por um amor cego, trazer essa pessoa de volta, assumindo o comportamento dela. Então, Hellinger diz que, em vez de tentar mudar esse comportamento dessa criança, sabendo que não adianta nada porque tem algo maior atuando, essa questão do campo, né, da ressonância do campo familiar, então que a gente possa olhar junto com essa criança para onde que ela está olhando, né? Até que a gente consiga, como ele diz aqui, sob a orientação dessa criança, olhar para o lugar onde a pessoa excluída está à espera de ser vista e acolhida de volta em nossa alma, em nosso coração, em nossa família, em nosso grupo e talvez até em nosso povo. Então olha que bonito isso que ele fala aqui, né? Em vez de a gente ficar o tempo inteiro julgando a criança, né, tentando consertar aquilo ali, a gente tem que olhar além. E nas constelações a gente sempre faz esse convite, seja para um sintoma, para algo de saúde, para os nossos comportamentos e dificuldades, a gente sempre olha além, porque aí sim a gente pode chegar em contato com aquilo que precisa ser visto. E isso, no caso das crianças, com certeza vai trazer uma mudança de comportamento dela e um alívio muito grande, porque ela deixa de assumir o lugar de outro para assumir o seu próprio lugar de criança.